Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Godzilla e Kong, o Novo Império, filme dirigido por Adam Wingard, lançamento da Warner, e sequência do filme de 2021 que, apesar de todo o contexto conturbado de lançamento, no período da pandemia, conseguiu uma boa bilheteria e também grande repercussão no streaming, o que fez com que o estúdio não tivesse dúvidas de investir em um novo projeto. Na verdade, esse filme deveria se chamar Kong, o Novo Império, porque todo o destaque é para esse personagem. O Godzilla é um coadjuvante de luxo, eu diria. O Kong faz todo o tema de casa, o Godzilla apenas acena o nome. É mais ou menos essa a dinâmica de desenvolvimento. E se você analisar a tendência de utilização recente no cinema dos Estados Unidos dos dois personagens, vai ver um ponto recorrente de crítica que eu já falei muitas vezes aqui no canal, que é o seguinte: o núcleo de humanos nunca é bem desenvolvido. O público quer ver ação, quer ver as lutas entre os monstros, e aí sempre tem o núcleo dos humanos para tentar gerar alguma piada, fazer graça ou para dar lógica a uma situação que não precisaria de muita discussão. Na maioria das vezes esse é o pior caminho possível, ainda que eu note que em alguns momentos dessa nova produção existe o interesse de dar mais atenção especialmente para o Kong. Até mesmo o bebê Kong aparece em cena, existe uma preocupação com o personagem e de pelo menos trazer alguma motivação para lidar com um grande objetivo. Eu realmente senti vontade do diretor de aproveitar algumas maravilhas do mundo mais uma vez para criar grandes combates, mas ele não consegue dar conta da questão sobre o que esses combates representam ou de dar qualquer base também, né, para a localização desses combates. É como se fosse uma grande brincadeira, como se ele estivesse com brinquedos em um cenário determinado, e infelizmente o aproveitamento de locais na Itália, Brasil, Egito deixa a desejar porque se torna apenas pano de fundo para um determinado combate sem grandes consequências. Pior de tudo é que aí o núcleo humano mais uma vez é embaraçoso na tentativa de trazer alguma explicação ou de tentar usar algum personagem para alívio cômico. E aí existe muitos combates, existe muita ação, mas uma indefinição para como fechar esse filme. Então na ação você vai encontrar referências ao wrestling profissional, alguns golpes que você poderia ver a inspiração na WWE, por exemplo. Agora, na parte dos humanos, mais uma vez o desenvolvimento é asqueroso. Eu até vejo que essa produção, de certo modo, ela tem uma base muito parecida com filmes B dos anos 70 e 80 nesse estilo, só que diferentemente daqueles projetos que abraçavam a galhofa ou que sabiam das suas limitações, aqui você tem a tentativa de gerar grandes combates atrelados a grandes explicações, e é exatamente aí que mora o problema. Ao mesmo tempo que você tem a ação sem um grande vilão, o núcleo humano precisa ser engraçado, divertido, conduzir a história e nunca existe harmonia para unir tudo isso. Nessa sequência do Monstruverso, a humanidade está prestes a descobrir que está sob uma ameaça colossal, até então escondida no interior do planeta Terra. E para surpresa de Elaine, interpretada por Rebecca Hall e de sua equipe, a Ilha da Caveira e a história que forjou os dois conhecidos titãs ainda tinham pontos não revelados que acabam gerando improváveis uniões numa batalha para salvar o mundo. A Rebecca Hall, na minha opinião, tem um papel extremamente difícil na medida em que ela precisa vincular ciência, tecnologia, vincular também passagens de humor de outros personagens na sua equipe para lidar com esse desenvolvimento, para mostrar que existe aqui um grande risco para o mundo todo. Mas como eu disse, o problema da escala de destruição é alarmante, porque apesar das lutas, você não vê um alerta, consequência e realmente não tem como tomar dimensão da ampla destruição mostrada. Teoricamente, o que torna esse filme interessante e o que vende ingresso não é o núcleo humano, é Godzilla e Kong. Godzilla aqui, coadjuvante, aparece ocasionalmente, o Kong com muito mais preocupação, até mesmo trazendo outros personagens para conexão. Só que se você tentar pensar muito em algum fio lógico de desenvolvimento expresso pela personagem da Rebecca Hall ou mesmo na vinculação do núcleo dos humanos com os monstros, você vai acabar dando gargalhadas porque as explicações definitivamente não são boas, os humanos se deslocam do ponto A para o ponto B por mera conveniência. O foco mesmo dessa produção é sustentar a figura do Kong para a partir disso buscar por um grande finale que nunca ocorre. Dito isso, o maior problema que poderia ocorrer nesse tipo de universo infelizmente ocorre no filme, de ter personagens buscando por alguma coisa e simplesmente notar que vão chegar num confronto final com um vilão que não passa qualquer sensação de perigo. Afinal de contas, não existe um desafio. Quando Scar King aparece, é difícil ver que ele vai oferecer alguma batalha de fato. Então o filme circula em explicações, cenas de combate, passa por vários locais do mundo, tem muita tendência de gerar um grande risco, chega na hora do combate final,
é um Popó versus Bambam desse tipo de universo. E para um filme que coloca isso como prioridade, que precisaria ter um grande vilão, é decepcionante. O vilão desse longa é o pior vilão, na minha opinião, de toda essa construção feita de Godzilla e Kong até aqui. Eu gosto de como o diretor se mostra mais confortável com um mundo vibrante, deixando de lado parcialmente aquela tendência de uso de cores acinzentadas para mostrar um mundo em destruição. Então, na cena do Rio de Janeiro, por exemplo, rotina normal que é interrompida pelo surgimento dos monstros. O trabalho de efeitos especiais é bacana, sustenta o filme do começo ao fim, só que aí você começa a pensar na base e os problemas eles acabam saltando muito mais, primeiro do núcleo humano e depois da falta de um grande confronto. Eu fico com a impressão de que essa fórmula do Monsterverse vai continuar por um bom tempo, não tenho por que mudar essa fórmula tão cedo, até porque o público ainda demonstra interesse, por mais que seja cada vez mais difícil vincular Godzilla e Kong no mesmo filme. Para Godzilla e Kong, o Novo Império, nota 5. No final das contas, eles não sabem como encerrar o filme, como rolar os créditos, criam uma situação mirabolante para que a roda possa continuar girando no futuro, e eu vou acompanhar aqui no canal toda a repercussão do filme, a questão da estreia e bilheteria também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!